Ela estava voltando para casa por uma rua deserta, quando um desconhecido se aproximou e disse, baixinho, que ela estava em perigo. E o que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Inscreva-se, diga de onde você está assistindo e não perca as próximas histórias. A noite de outono repousava sobre a cidade como um véu úmido e silencioso, e as luzes amareladas dos postes pareciam perder silo à medida que avançavam pela rua longa e deserta. Emily Carson apertava a jaqueta fina contra o corpo, tentando conter o arrepio que descia por sua coluna. Vinha de mais uma noite de trabalho no café, com o cheiro de café recém-moído ainda preso às mãos, e tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e se deitar. No entanto, naquele trajeto familiar, algo estava errado. O silêncio parecia mais espesso do que de costume, como se engolisse até o som do próprio passo. O ar estava denso, frio, e as folhas secas rolavam pelo chão, ao sabor de um vento que não refrescava, apenas arrastava uma sensação de solidão maior. Emily avançava tentando não pensar na insistência constante de sua mãe, Margaret, para que voltasse acompanhada. Era um costume antigo da mãe, aquela ansiedade quase materna demais, que às vezes sufocava Emily, mesmo sabendo que vinha de um lugar de amor. Aos 22 anos, Emily desejava independência, desejava mostrar a si mesma que podia caminhar por aquelas ruas sem medo, que não precisava ser tratada como uma criança. Porém, naquela noite, a convicção parecia evaporar no ar frio. Ao dobrar a esquina que levava à segunda parte do trajeto, um som começou a interferir no silêncio. Passos, pesados, firmes, ritmados. Não eram passos ao acaso, nem o caminhar de alguém distraído. Era um som contínuo, acompanhando o dela, e tão próximo que seus músculos contraíram instintivamente. Ela tentou convencer a si mesma de que era coincidência, talvez alguém apressado indo na mesma direção. Entretanto, quando acelerou o passo, os passos atrás dela também aceleraram. A respiração de Emily tornou-se curta. Os dedos apertaram ainda mais o tecido da jaqueta, e sua mente começou a gerar imagens rápidas, irracionais, mas poderosas. Podia sentir a sombra crescendo atrás dela, aproximando-se. Não precisava olhar para saber. Algo nela dizia para seguir em frente. Não correr, não demonstrar medo, ainda que cada fibra de seu corpo suplicasse para que fugisse. Ao chegar ao cruzamento iluminado por um único poste que lançava um halo de luz fraca, Emily percebeu que não conseguiria continuar ignorando o que acontecia. Com o coração batendo forte, virou-se meio passo para avaliar a situação. Foi então que o viu. Um homem alto de ombros largos, barba espessa e uma jaqueta de couro marcada por remendos e símbolos que ela não reconheceu, mas que impunham uma presença forte. Seu olhar era firme, direto, mas surpreendentemente não hostil. Havia algo naquele olhar que não a ameaçava. Algo mais próximo de alerta, como se ele também estivesse ouvindo aqueles passos e percebendo algo que ela ainda não entendia. O homem se aproximou com passos controlados, e antes que Emily pudesse dizer qualquer coisa, ele falou com uma voz baixa e grave, mas absolutamente estável. Era a voz de alguém acostumado a lidar com situações que fariam outros tremerem. Ele lhe disse para permanecer calma, andar ao lado dele, agir como se o conhecesse. Disse para ela dizer que ele era seu pai. Emily piscou, confusa, pensando se havia entendido corretamente. A sugestão era absurda, perigosa, impensável. Mesmo assim, a entonação dele não deixava espaço para hesitação. Era uma ordem suave, mas ainda assim uma ordem cheia de urgência. Antes que pudesse questionar, ele deu um passo à frente, posicionando-se de maneira que parcialmente a cobria com o corpo, como se ela fosse algo que precisava ser protegido. Emily não teve tempo para pensar no absurdo da situação porque, naquele exato momento, um carro preto virou a esquina em alta velocidade e freou bruscamente diante deles. As portas se abriram quase de imediato e 2 homens saíram. Não eram figuras aleatórias da noite. Suas roupas eram simples, mas suas expressões e postura revelavam algo diferente. Algo calculado, frio. Eles olhavam diretamente para Emily, antes mesmo de reconhecê-la como uma possível desconhecida. Havia intenção no olhar deles. Era como se estivessem à procura de alguém,
e tivessem encontrado. Antes que os homens pudessem dizer qualquer coisa, o desconhecido ao lado dela deu um passo à frente, colocando-se claramente como uma barreira entre ela e os dois. Sua postura mudou, tornando-se ainda mais firme, e ele falou com um tom que oscilava entre desafio e naturalidade. Disse que a garota era filha dele, que estavam indo para casa e não tinham nada a ver com ninguém ali. O modo como ele disse aquilo, a convicção, fez até Emily acreditar por um instante naquela mentira improvisada. Os homens trocaram olhares desconfiados. Um deles perguntou algo sobre por que estavam tão tarde na rua. O outro analisava o rosto de Emily, como se tentasse compará-lo com algum retrato mental. A tensão era palpável, como se o ar ao redor deles tivesse ficado mais denso. Emily tentava manter a expressão neutra, mas podia sentir o suor frio nas palmas das mãos. A qualquer instante parecia que os homens perceberiam a mentira, forçando uma situação da qual ela não teria como escapar. O desconhecido permaneceu firme, sem demonstrar medo. Os dois homens encararam os dois por mais alguns segundos longos e, finalmente, parecendo satisfeitos, ou talvez apenas cautelosos demais para continuar, voltaram ao carro. As portas bateram, o motor ligou e o veículo desapareceu na mesma velocidade com que surgira. Quando o silêncio retornou, o desconhecido olhou para Emily com algo que parecia misto de alívio e urgência. Ele disse que ela precisava ir para casa imediatamente, sem desviar o caminho. Emily tentou perguntar o que estava acontecendo, quem eram aqueles homens, por que eles a observaram daquela maneira. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não era seguro conversar ali. Repetiu que ela devia seguir em frente, que não voltasse o olhar para trás, não importa o que acontecesse. Depois disso, se afastou lentamente, como se desejasse acompanhá-la até mais longe, mas soubesse que não podia. Emily caminhou, cada passo pesado. Sentia o coração martelar no peito, pensamentos tumultuados se chocando entre si. A visão daqueles homens, o olhar fixo e determinado, a mentira convincente do estranho que a salvaria de um perigo que ela nem compreendia, tudo se misturava como peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Durante o caminho inteiro até sua porta, sentiu como se cada sombra pudesse estar prestes a se transformar em outra ameaça. Ao entrar em casa, encontrou a sala na penumbra e o relógio marcando quase meia-noite. Margaret havia deixado uma luz fraca acesa, como sempre fazia quando a filha demorava. Emily fechou a porta devagar, apoiando-se nela por um instante. Respirou fundo, tentando acalmar o coração. Quis por alguns segundos correr para o quarto da mãe e contar tudo. O carro, os homens, o desconhecido. Mas a lembrança da voz de Margaret, sempre tremendo diante de qualquer preocupação, a deteve. Se contasse, sua mãe entraria em pânico. Temeria o pior. Talvez trancasse a filha em casa por semanas. Então Emily guardou o episódio dentro de si, tentando racionalizar. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez aqueles homens não estivessem atrás dela. Talvez o desconhecido tivesse exagerado. Mas nenhuma dessas justificativas conseguia abafar o que ela sentira. O perigo era real, tão tangível quanto o frio que ainda percorria seus braços. Naquela noite, demorou a adormecer. E quando finalmente conseguiu, viu flashes da rua silenciosa, dos homens saindo do carro, da voz baixa e urgente do motociclista que apareceu do nada para protegê-la. Sonhou com sombras que a seguiam, com passos que ecoavam e com uma sensação sufocante de ser observada. Quando acordou, o amanhecer ainda não tinha dissipado o peso da noite anterior. Havia algo diferente no ar. Algo que dizia que o que acontecera não fora um evento isolado. Era apenas o início. Na manhã seguinte, Emily acordou com a sensação de que o mundo estava ligeiramente fora do lugar, como se um detalhe imperceptível tivesse mudado durante a noite sem que ela pudesse identificar o quê. A luz filtrava pelas cortinas, criando um brilho suave no quarto. Mas nada disso conseguia afastar a inquietação que permanecia em seu peito desde o encontro da noite anterior. Ela se arrumou para trabalhar no café como sempre, tentando convencer a si mesma de que tudo voltaria ao normal, que aquela sensação seria apenas resíduo do medo. No entanto, ao colocar os sapatos e pegar a bolsa, sentiu um calafrio, como se estivesse sendo observada. Reprimiu a sensação e saiu de casa, dando um beijo rápido na mãe,
que parecia mais cansada do que o habitual, embora sorrisse com esforço. O caminho até o trabalho foi estranho. Cada ruído da rua parecia mais alto. Cada movimento ao redor despertava sua atenção. A memória do carro preto, dos homens com seus olhares perscrutadores e a figura firme do motociclista permaneciam vívidas, como se ainda estivessem ali, à espreita. Emily se forçou a caminhar com naturalidade, mas a ansiedade minava seu fôlego. Ao dobrar a esquina que dava acesso ao café, uma figura familiar surgiu encostada em uma motocicleta, observando o movimento da rua com um olhar atento que não se confundia com o de alguém relaxado. Era ele, o desconhecido da noite anterior. Emily parou por um instante, hesitando. Não sabia se sentia alívio, medo ou confusão. Ele ergueu o rosto assim que percebeu sua presença e a fitou com aquela mesma intensidade que a intrigara. Havia tensão em seus ombros, como se uma mola estivesse prestes a se soltar. Quando ela se aproximou, ele inclinou levemente a cabeça em saudação, sem sorrir, mas também sem demonstrar hostilidade. "Bom dia", disse ela, com um fio de voz que mal conseguiu controlar. Ele respondeu apenas com um olhar que parecia medir seu estado, como se quisesse ter certeza de que nada tinha acontecido desde a noite anterior. "Não estou aqui para assustá-la", disse afinal com aquele mesmo tom grave, firme e surpreendentemente calmo. "Só quero garantir que você está segura." A frase, simples em aparência, carregava um peso que a fez engolir seco. Não havia como negar que, apesar de tudo, sentir a presença dele ali lhe trazia uma estranha sensação de proteção. Enquanto trabalhava, porém, Emily percebeu que sua mente não se concentrava nas tarefas habituais. Suas mãos tremiam levemente ao servir cafés, e a cada vez que a porta do estabelecimento abria, seu corpo reagia com um sobressalto involuntário. Quando o turno terminou, ela esperava sentir alívio, mas a visão de sua mãe em casa naquela noite trouxe outra espécie de inquietação. Margaret parecia nervosa, seus olhos se movendo de um lado para outro, como se também estivesse atenta a algo invisível. Foi então que, ao passar pelo corredor, Emily ouviu a voz da mãe, baixa e aflita, ao telefone. Parou involuntariamente, percebendo que Margaret não notara sua presença. As palavras da mãe eram rápidas, trêmulas, e havia nelas um medo que Emily jamais ouvira daquele jeito. "Eles não deveriam estar aqui", sussurrou ela. "Eu fiz tudo o que me pediram. Prometi desaparecer. Prometi nunca mais envolver ninguém nisso." A voz vacilou, quebrando em uma nota quase desesperada. "Se eles a encontrarem, não sei o que vai acontecer. Já perdi demais." Emily recuou um passo, sentindo o coração acelerar como se estivesse prestes a saltar do peito. O telefone foi desligado e Margaret ficou parada alguns instantes, respirando fundo, tentando recuperar o controle que parecia escapar-lhe. Quando finalmente percebeu a filha no corredor, seus olhos se arregalaram em susto, como se tivesse sido pega em flagrante. Emily perguntou se estava tudo bem, mas Margaret forçou um sorriso frágil, que desapareceu quase imediatamente. Nos dias seguintes, a inquietação cresceu. A mãe evitava perguntas, desviava o olhar, mudava de assunto sempre que Emily mencionava a noite anterior ou qualquer coisa relacionada a estranhos na rua. Havia algo na casa que parecia mais pesado, mais silencioso, como se um segredo antigo estivesse prestes a romper as paredes. E Emily, que sempre confiara cegamente na mãe, começava a perceber que havia capítulos inteiros da vida de Margaret que lhe tinham sido ocultados. Movida por essa dúvida crescente, Emily começou a investigar. Uma tarde, enquanto arrumava algumas caixas no sótão, encontrou uma delas coberta por poeira, com a escrita quase apagada na tampa. Ao abri-la, encontrou fotografias antigas, recortes de jornais e objetos que contavam uma história que ela desconhecia. Uma dessas fotos chamou sua atenção mais que as outras. Era um grupo grande reunido em uma espécie de encontro de motociclistas. Entre aquelas pessoas vestidas em couro, com motos ao fundo, estava sua mãe, muito jovem, com um olhar firme e confiante. Ao lado dela, um homem sorria. Ele lembrava muito o desconhecido que a salvara. Mais novo, mas inconfundível. Emily sentiu um choque, uma fisgada de incredulidade e medo. Sua mãe estivera envolvida com motociclistas? Com aquele homem? Que vida era aquela que ela nunca mencionara?
Procurou mais fotos e encontrou outras, todas apontando para a mesma conclusão. Margaret vivera um passado totalmente diferente do que contara à filha. Ao fundo de uma das fotos, um nome aparecia num jornal envelhecido. Tom Carson. O sobrenome ecoou dentro dela como uma revelação. Carson era o nome da família dela. Tom poderia ser parente. E o homem ao lado de Margaret, nas fotos, era tão similar ao desconhecido que a compensou com um arrepio. Confusa, aflita, mas determinada, Emily desceu as escadas e enfrentou a mãe. Mostrou as fotos, pediu explicações. Margaret empalideceu, levando a mão à boca como se tentasse conter um grito. Ela tentou pegar as fotos de volta, mas Emily recuou, implorando por respostas que ela sentia que merecia. Depois de longos minutos de silêncio tenso, Margaret finalmente se sentou, derrotada, como se décadas de peso tivessem finalmente caído sobre seus ombros. Com a voz fraca, começou a revelar a verdade. Contou que cresceram em um ambiente rodeado por motociclistas. Seu irmão, Tom Carson, era amado e temido. Um homem que seguia códigos rígidos, um líder respeitado. Margaret, jovem demais para entender tudo, vivia às sombras daquele universo. O homem das fotos era Cole Stanton, melhor amigo de Tom, e presença constante em suas vidas. Para ela, no passado, ele era quase como um irmão, ou ao menos alguém em quem podia confiar. A mudança veio quando mencionou um nome que Emily nunca ouvira, mas que parecia pesar no ar. Denver Holt, conhecido como Cobra. Um homem perigoso, implacável, cuja rivalidade com Tom tinha crescido até se tornar algo mortal. A morte de Tom fora oficialmente declarada um acidente, mas Margaret sabia que não era verdade. Cobra tinha sido responsável, e ela fugiu para proteger a si mesma, e principalmente para assegurar que Emily nunca fosse encontrada por ele. Quando terminou, lágrimas escorriam pelo rosto de Margaret. Emily permaneceu imóvel, sentindo o mundo girar ao seu redor. Tudo o que acreditara sobre sua família era uma versão reduzida e incompleta da verdade. Sua mãe fugira de um passado violento, perdera o irmão, negara sua própria história. Tudo para manter a filha segura. E agora, o retorno daquele passado se aproximava, trazendo consigo um perigo que Emily mal começava a compreender. Mas, acima de tudo, havia uma certeza que emergia entre o caos. Nada daquilo era coincidência. O desconhecido que a salvara não era um estranho completo. Era alguém que fazia parte da vida que sua mãe escondera. Alguém que conhecia as sombras que voltavam a rondar. Alguém que voltara não por acaso, mas por necessidade. E Emily, pela primeira vez, compreendeu que sua vida estava prestes a se entrelaçar com uma história que fora escrita muito antes de ela nascer. A revelação devastadora que Emily ouvira da mãe naquela noite se instalou dentro dela como uma sombra persistente que não a deixava respirar plenamente. Durante horas depois da conversa, permaneceu sentada no quarto, observando o reflexo apagado da lua na janela e tentando compreender que sua vida inteira fora moldada por segredos que nunca imaginara existir. O passado de Margaret, antes apenas um vago mistério, agora se erguia diante dela como uma muralha de acontecimentos trágicos, decisões desesperadas e pessoas perigosas que ainda caminhavam pelo mundo. E entre esses rostos, um deles, o do homem que ela vira na rua, o que surgira no momento exato para protegê-la, agora possuía um significado muito maior do que ela gostaria de admitir. Na manhã seguinte, quando tentou retomar sua rotina, percebeu rapidamente que nada mais era familiar. O café onde trabalhava parecia mais silencioso, os clientes mais distantes, como se houvesse um vidro invisível entre ela e o resto do mundo. Emily servia as xícaras sem perceber, seus pensamentos sempre retornando às fotos antigas, ao nome Tom Carson, ao olhar firme e silencioso de Cole Stanton e ao nome que soava como veneno. Cobra. À medida que as horas passavam, a inquietação se transformava em uma sensação constante de ser observada, seguida, avaliada. E não demorou para que essa sensação se tornasse real. No caminho de volta para casa, percebeu pela primeira vez um carro escuro estacionado um pouco adiante, com os vidros tão escurecidos que era impossível ver quem estava dentro.
Inicialmente pensou ser coincidência. As ruas da cidade estavam sempre cheias de carros desconhecidos. Porém, quando mudou de direção e atravessou para o outro lado da rua, ouviu o motor ligar e o carro mover-se lentamente, acompanhando seu ritmo. O coração acelerou imediatamente, como se tivesse sido puxado por uma corda invisível. A lembrança do carro da noite anterior voltou com força total. Ela apressou o passo, tentando manter o controle da respiração. Ao chegar em casa, trancou a porta com rapidez, mas não encontrou alívio. Logo ao entrar no quarto, ouviu o toque do celular. A tela exibia um número desconhecido. Por um breve momento, pensou em ignorar. Contudo, antes que pudesse decidir, o aparelho vibrou novamente. Uma mensagem chegou, composta apenas por um ponto. Emily sentiu o estômago afundar. Minutos depois veio outra. Estamos perto. Essas palavras simples, diretas, atravessaram seu peito como uma lâmina. Ela largou o celular na cama e recuou, sentindo as mãos tremerem de forma incontrolável. O que quer que estivesse acontecendo não era um jogo, não era fruto de exagero ou paranoia. Era real, concreto, ameaçador. Ao perceber que não conseguia mais lidar sozinha com aquilo, pegou o celular novamente, com mãos trêmulas, e procurou o contato que havia recebido na noite em que fora salva. Um número que ela não salvara conscientemente, mas que estava ali, como se o próprio aparelho tivesse decidido guardá-lo por necessidade. Apertou o botão de chamada e a voz grave e firme do motociclista atendeu antes mesmo do segundo toque. Emily mal conseguiu articular as palavras. Eles estão aqui, estão me observando. E antes mesmo que pudesse tentar explicar, Cole respondeu que chegaria imediatamente. Foram apenas minutos, mas pareceram uma eternidade. Quando ouviu o barulho da moto se aproximando, correu até a porta. Cole entrou determinado, com os olhos examinando cada canto da casa, como um homem habituado a medir ameaças em segundos. Ele a segurou pelos ombros e perguntou se ela estava machucada. Mas Emily apenas balançou a cabeça. Foi então que o viu realmente pela primeira vez. Não apenas como um estranho protetor, não apenas como uma figura misteriosa que surgia das sombras, mas como alguém que carregava uma dor profunda, alguém que talvez se sentisse tão culpado quanto sua mãe pelo que estava acontecendo. Ele pediu que ela pegasse apenas o essencial, pois não era seguro permanecer ali. Emily hesitou apenas um segundo antes de obedecer. Durante todo o tempo, Cole permaneceu atento, e ao saírem da casa, ela viu novamente o carro escuro de antes. Estava parado, assistindo. Sem pensar, Cole a puxou para trás de si, e no segundo seguinte, um vidro da fachada se estilhaçou com um projétil disparado de algum ponto invisível. Emily gritou, mas Cole a empurrou para dentro da moto, subindo logo atrás. O motor rugiu e, em instantes, estavam acelerando pela rua, deixando para trás a casa que antes representara segurança e agora era apenas um cenário violado. O percurso foi rápido e tenso. Cole mantinha os olhos sempre atentos aos retrovisores, mudando de ruas, acelerando em curvas, claramente seguindo rotas que só alguém acostumado à perseguição saberia escolher. Emily se agarrava à jaqueta dele, sentindo o calor e a rigidez de seus músculos enquanto a moto cortava o vento. Quando finalmente diminuíram a velocidade, estavam longe da cidade, mais próximos de áreas rurais. A moto parou em frente a uma cabana isolada perto de um lago. Era um lugar que parecia perdido no tempo, envolto pelo cheiro de madeira envelhecida e pela tranquilidade das águas paradas. Assim que entraram, Cole verificou todas as entradas, como se aguardasse uma invasão a qualquer momento. Quando finalmente se virou para Emily, seus olhos estavam cheios de uma mistura de frustração e dor. Ele sabia que ela merecia respostas, e Emily, já exausta de correr atrás de sombras, não aguentava mais o peso da ignorância. Então ele contou a verdade. Disse que Tom Carson, o homem das fotos, não era apenas o irmão de Margaret. Era seu próprio irmão também. Disse que quando Tom morreu, ele perdeu não apenas um irmão, mas todo o sentido de família que tinha. Revelou que fizera uma promessa à mãe de Emily, que ficaria distante para que ela pudesse construir uma vida longe daquele mundo, marcado por violência e vinganças. Mas quando soube que Cobra retornara,
Ele não teve escolha. Precisava proteger a sobrinha que nunca pôde conhecer. Emily ouviu tudo quase sem respirar. As peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar. O olhar dele na primeira noite, o instinto de proteção, a presença constante. Ela sentiu algo dentro dela se reorganizar. Não era apenas um estranho, era família, era sangue. Era parte de um passado que ela nunca conhecera, mas que agora se impunha com força total em sua realidade. A revelação, entretanto, não trouxe alívio imediato. Ao contrário, trouxe outra camada de medo. A perseguição não era aleatória. O inimigo não era desconhecido. Era um homem que tinha uma história antiga com sua família, um homem que não havia esquecido, nem perdoado. Quando estava prestes a formular uma pergunta, Cole interrompeu o raciocínio dela com um gesto rápido, olhando para a janela. Um som distante, quase imperceptível, fez seu corpo inteiro se colocar em alerta. Ele mal teve tempo de empurrar Emily para o chão antes que o vidro da janela se estilhaçasse e tiros atravessassem a madeira da cabana. Cole respondeu instintivamente, puxando Emily e guiando-a pela porta dos fundos, enquanto protegia a área com sua presença. Um dos tiros o atingiu de raspão no ombro, arrancando dele um grunhido de dor. Ainda assim, ele não hesitou, insistindo para que ela corresse. Emily, apesar do terror, sentiu a mente clarear. Lembrou-se dos movimentos básicos que Cole a ensinara no trajeto. Algo que ele aparentemente fizera sem intenção consciente, como um reflexo de quem sempre ensina a sobrevivência. Quando um dos atacantes surgiu do lado da cabana, ela reagiu, empurrando-o com força suficiente para ganhar segundos preciosos, permitindo que Cole o neutralizasse. Conseguiram escapar por pouco, desaparecendo entre as árvores que cercavam a cabana. Os sons ficaram para trás gradualmente, até que o silêncio da floresta retomou o espaço. Caminharam até um ponto mais seguro, onde Cole, enfraquecido pelo ferimento, precisou parar. Emily o ajudou a se sentar, e ao olhar o sangue no ombro dele, sentiu uma onda de desespero. Não queria perder mais ninguém. Não depois de ter descoberto a verdade. Ainda estava tentando limpar o ferimento com as mãos trêmulas, quando ouviu um galho se quebrar. Virou-se assustada, mas, para sua surpresa, viu sua mãe caminhando em direção a eles, ofegante, com o rosto marcado por lágrimas e determinação. Margaret os encontrara. Depois de anos fugindo do passado, ela agora o encarava de frente. Ao ver o estado de Cole, correu até ele e tocou seu rosto, com um misto de culpa e alívio. Todos os segredos haviam sido expostos, todos os medos revelados. Pela primeira vez em muito tempo estavam juntos, não como pessoas separadas por mentiras e feridas antigas, mas como uma família tentando sobreviver ao peso de um passado que insistia em renascer. E ali, naquela clareira silenciosa, Emily compreendeu que a verdadeira luta ainda estava por vir. A clareira silenciosa onde Margaret encontrara Emily e Cole parecia suspensa entre dois mundos. O passado, com toda a sua dor e violência, finalmente os alcançara, mas o futuro ainda permanecia oculto, como se aguardasse uma decisão que mudaria o curso da vida de todos ali. A respiração de Cole era pesada, e embora o ferimento não parecesse fatal, a tensão constante e o sangue perdido o enfraqueciam visivelmente. Margaret se ajoelhou ao lado dele com mãos trêmulas, tentando conter o sangramento com um pedaço de tecido improvisado, enquanto Emily observava, dividida entre medo e uma crescente determinação. A revelação do laço familiar entre eles ainda estava fresca demais para que pudesse ser plenamente compreendida, mas naquele momento, o vínculo se tornava quase palpável. Era como se a presença de Margaret e a vulnerabilidade de Cole tivesse tecido uma espécie de reconciliação silenciosa entre três vidas que há muito deveriam ter caminhado juntas. Margaret e Cole trocaram um olhar cheio de significados não ditos. Havia culpa nos olhos dela, mas também alívio. Um alívio profundo e doloroso por tê-lo reencontrado antes que fosse tarde demais. Cole desviou o olhar por um instante, como se tivesse dificuldade em aceitar o perdão que nem fora pronunciado ainda, mas logo voltou a encará-la com uma serenidade cansada. Emily observava a cena com um nó na garganta. Parte dela ainda tentava assimilar aquele novo retrato da própria família,
Mas outra parte, mais inesperada e poderosa, emergia com clareza. A compreensão de que, apesar de todos os erros e fugas, o que havia entre eles ainda era amor. Um amor fragmentado, torturado, mas real. A tentativa de estancar o ferimento não durou muito. Cole, sentindo que podia se mover novamente, insistiu para que entrassem na cabana de Tom. A mesma cabana que carregava memórias que ele nunca tivera coragem de revisitar. A caminhada até lá foi lenta, cuidadosa. Emily o apoiava de um lado, Margaret do outro, e juntos avançaram pela mata até que as árvores se abriram, revelando a pequena construção de madeira à beira do lago. A cabana, que antes parecia apenas um retiro isolado, agora se mostrava como o último refúgio possível. Conforme se aproximavam, Emily sentiu a atmosfera mudar. Era como se a presença de Tom ainda pairasse ali. Uma mistura de força, saudade e um silêncio que guardava histórias não contadas. Ao entrarem, a luz suave atravessava as frestas da madeira, iluminando partículas de poeira dançando no ar. O cheiro de madeira envelhecida trazia um sentimento estranho de pertencimento a Emily, mesmo que ela nunca tivesse estado naquele lugar antes. Cole se sentou em uma cadeira próxima à janela, respirando fundo, enquanto Margaret procurava panos limpos em um armário antigo. Emily nada disse, mas seus olhos percorriam o interior com atenção. Fotografias empoeiradas, uma mesa marcada pelo tempo, ferramentas dispostas com precisão. Tudo ali falava sobre Tom Carson, o homem que fora seu tio e cuja existência inteira lhe fora roubada antes mesmo que pudesse compreendê-la. O momento de paz, entretanto, foi quebrado abruptamente. A porta rangeu com um estalo forte, e antes mesmo que Emily percebesse, uma sombra alta e elegante emergiu no limiar. Denver Holt. Cobra. O homem cuja presença parecia moldada pelo próprio silêncio, como se cada passo que desse contivesse uma ameaça implícita. Ele não carregava a arma à vista, mas não precisava. Sua postura era suficiente para transmitir perigo. O olhar dele percorreu o interior da cabana lentamente, pousando finalmente em Cole, depois em Margaret e, por fim, em Emily. Algo em seu olhar a fez estremecer. Não era ódio puro, como ela imaginara, mas sim uma mistura de frieza, possessividade e uma espécie de obsessão insana por poder sobre um passado que já deveria ter sido enterrado. O silêncio que se estabeleceu dentro da cabana era tão profundo que até o som do vento leve do lado de fora parecia distante. Cobra deu alguns passos para dentro, suas botas ecoando sobre o piso de madeira. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, medida, quase suave, mas completamente destituída de humanidade. Disse que por anos carregou a convicção de que a família Carson lhe devia algo, que o fim de Tom não havia resolvido nada, porque Tom, segundo ele, morrera sem pagar pelo que considerava uma afronta imperdoável. Agora, encarando Margaret e Emily, ele afirmava que a dívida continuava, e que alguém, não importava quem, teria de pagá-la. Emily sentiu o corpo inteiro gelar. O modo como ele a observava, como se a reduzisse a um símbolo da história que ele construíra em sua mente doentia, despertou nela algo inesperado. Raiva. Não a raiva impulsiva, mas uma indignação profunda por perceber que aquele homem, aquele estranho, acreditava ter algum direito sobre sua vida, sobre o sofrimento de sua família, sobre o medo que agora todos carregavam. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Cole se levantou com esforço, colocando-se imediatamente entre ela e Cobra. Era o mesmo gesto instintivo que fizera na noite em que a salvara. Um gesto que agora, ela sabia, vinha não apenas do impulso de proteção, mas do vínculo de sangue que os unia. Margaret aproximou-se também, posicionando-se ao lado de Cole. Não havia armas nas mãos deles, mas o que exibiam naquele momento era mais poderoso do que qualquer força física. Era a união que Cobra jamais esperara ver. Durante anos, ele alimentara a narrativa de que havia rompido aquela família de forma irreparável, de que o trauma e o medo impediriam qualquer tentativa de reconstrução. Mas ali estavam eles, frente a frente com o próprio passado, sustentando-se mutuamente. Cobra percebeu isso. Por um instante, seu rosto endurecido hesitou. O olhar dele, carregado de frustração,
Encontrou resistência onde esperava submissão. A tensão era tão espessa que parecia quase visível. Emily sentia cada batida de seu coração como um trovão no peito. Ela observava a mãe, que durante toda a sua vida parecera frágil, hesitante, mas que agora se erguia diante daquele homem com uma firmeza que surpreendia até a própria filha. Observava Cole, que mesmo ferido, mantinha os ombros erguidos e os olhos fixos no inimigo que lhe roubara o irmão. E naquele instante, algo mudou no ar. Cobra percebeu que sua presença ali não tinha mais o peso que tivera no passado. Os fantasmas que ele representava estavam perdendo força. Eles já não tinham medo dele da forma como antes. E esse fato o enfurecia silenciosamente. Quando ele finalmente falou de novo, a voz já não tinha a mesma frieza controlada. Era a voz de alguém que compreendia, ainda que não admitisse, que perdera o domínio sobre aquela narrativa. Disse que esperava submissão, que esperava ruína, que esperava vê-los quebrados. Mas o que encontrava era algo que não podia tolerar: união. Algo diante do qual sua presença se tornava irrelevante. Sua autoridade, construída sobre o terror, escorregava. E assim, em vez de atacar, em vez de concretizar a ameaça que sempre pairara sobre eles, Cobra recuou. Não um recuo físico abrupto, mas um recuo psicológico, quase humilhante. Ele deu alguns passos para trás, mantendo os olhos sobre eles, até que a sombra de sua figura desapareceu pela porta. O silêncio que deixou para trás era mais pesado do que sua presença. Quando a porta finalmente se fechou, Margaret desabou em lágrimas contidas. Não de medo, mas de alívio. Cole respirou fundo, apoiando-se na parede, e Emily correu até ele para ajudá-lo a se acomodar novamente. O perigo não havia simplesmente evaporado, mas algo fundamental acontecera naquela cabana. Pela primeira vez em anos, Cobra fora quem recuou. E nesse recuo, uma era de medo começava a ruir. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Cole, ainda ferido, foi tratado por Margaret e Emily, e a convivência forçada acabou trazendo à tona conversas que nunca haviam sido possíveis. Margaret pediu perdão ao irmão de Tom, finalmente admitindo ter sido injusta ao culpá-lo por coisas que ele nunca fizera. Cole ouviu silencioso, absorvendo cada palavra com o peso de quem também carregara culpa e solidão por tempo demais. Emily assistia a esse processo com um misto de emoção e esperança, sentindo que a família que nunca tivera começava lentamente a tomar forma. Quando Cole se recuperou o suficiente para se levantar, decidiu que ficaria na cidade. Abriu uma pequena oficina mecânica, algo que sempre fizera com prazer ao lado de Tom no passado. E todas as manhãs, sem exceção, aparecia para tomar café com Margaret e Emily, como se quisesse compensar cada ano perdido. A rotina que se estabeleceu entre eles era simples, mas preciosa, como se cada pequeno gesto, um café servido, uma conversa inesperada, um silêncio compartilhado, fosse um tijolo reconstruindo o lar que lhes fora arrancado. Algumas semanas depois, os três foram ao cemitério onde Tom estava enterrado. O sol da manhã filtrava-se por entre as árvores, criando reflexos dourados sobre as pedras úmidas. Emily segurava nas mãos um buquê de ranúnculos brancos, as flores que amava quando criança sem jamais saber porquê. Ao colocar o buquê sobre a lápide, sentiu uma serenidade profunda atravessar seu peito. Pela primeira vez, conseguia olhar para o nome do pai, sem sentir o vazio doloroso que sempre a acompanhara. Sentia o presente no vento leve, no murmúrio das folhas, no calor da presença de Cole e Margaret ao seu lado. Aquilo não apagava o passado. Não apagava as perdas, nem as feridas que haviam marcado sua família. Mas naquele momento, entendia que não era mais prisioneira delas. Entendia que, apesar de todo o horror, algo essencial sobrevivera. A capacidade de se unir, de recomeçar, de transformar cicatrizes em força. Enquanto observava o lago ao longe e sentia a mão da mãe apertando a sua, Emily soube, enfim, que estava protegida. Não pela fuga, não pelo silêncio, mas pela família que finalmente se encontrara e agora caminhava, unida, rumo ao que viesse. Obrigado por assistir até o final. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E compartilhe este vídeo, que ele chegue ao máximo de pessoas possível.